Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 106ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, servidores do SAAI e assim a todos aqueles que nos assistem pela internet. Boa noite a todos. Ata da 105ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 18 de maio de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Geidson Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora Presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora Presidente declarou aprovado a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário fez a leitura constante do pequeno expediente. O vereador Fábio Machado apresentou o requerimento solicitando informações ao secretário do Meio Ambiente e o vereador Fábio Neto da Silva solicitando informações ao Executivo Municipal, ao IEMA e a convocação do diretor do SAAI, que, colocados em discussão e votação, foram aprovados. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Alexandre Ferreira Manhães, Romildo Broeto e Fábio Machado. Na fase das lideranças, nenhum vereador líder fez uso da palavra. O primeiro secretário fez o chamado dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora Presidente fez a comunicação da pauta e comunicou aos senhores vereadores o recebimento e prestação de conta anual do exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Aracruz, de responsabilidade do senhor Ademar Coutinho Devens, enviado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Encaminhou à Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização e tomada de conta nos termos do inciso 1º e 2º do artigo 150 do Regimento Interno. O vereador Paulo Sérgio da Silva Neres solicitou inclusão em pauta para apresentação em plenário dos projetos de lei número 024, 025, 026, 027, 028, 029 e 31 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que colocado em votação foi aprovado. O projeto de decreto legislativo número 014 de 2015 e os projetos de lei 024, 025, 026, 027, 028, 029 e 031 de 2015, de autoria do Poder Executivo, em apresentação em plenário, foram encaminhadas às comissões. Em primeiro turno, foram aprovados os projetos de lei número 012 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, e o 018 e 019, de autoria do Poder Executivo, com a emenda de redação número 01 de 2015 e os respectivos pareceres. O projeto de lei número 020 de 2015, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado com os votos contrários dos vereadores Fábio Machado, Fábio Neto da Silva e Lúcio Zanol. Foi aprovado o projeto de decreto legislativo número 055 de 2014, com 17 votos sim. A vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro requereu e foi aprovado o adiamento de discussão e votação dos projetos de decreto legislativo número 051, 052, 053 e 054 de 2014, por 3 dias. Em segundo turno, foram aprovados os projetos de lei número 017, 022 de 2015, com substitutivo, e o 023 de 2015, com substitutivo, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno,
fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Em discussão a ata. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Vereadora presidente, pela ordem. Boa noite, público presente. Gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio, né, em memória do Getúlio Brueto, pai do nosso amigo, colega de bancada, Romildo Brueto, faleceu semana passada, por gentileza. Concedido, vereador. Que essa casa envie à família nossos votos de pesar. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite. Senhora presidente, não há matéria para ser lida no pequeno expediente. Passamos ao grande expediente. Não. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente, que não tem nenhum, né? Não tem nenhum requerimento. Passamos ao grande expediente. Não. Nenhum vereador também inscrito no grande expediente. Passamos para a fase das lideranças. Com a palavra o vereador José Gomes de Souza, Lula. Dispensado. Com a palavra o vereador Adeir Antônio Loser. Dispensado. Com a palavra o vereador Valmir Coser. Dispensado. Com a palavra o vereador Fábio Neto. Dispensado. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Adeir Loser. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Presente. Evaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Gênice Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Machado. Presente. Valmir Coser. Presente 16 vereadores, senhor presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de decreto de lei 017/2015. Dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro Barra do Saí. Autor Romildo Brueto, quórum maioria simples. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 013, que institui no calendário de comemorações oficiais do município de Aracruz a festa de resistência dos povos indígenas. Autor vereador Evaldo Santana Almeida. Quórum maioria simples. Projeto de lei 053/2014, que estabelece prioridade nas consultas médicas e exames de saúde para pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, para portador de deficiência ou mental e gestantes. Autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães, quórum maioria simples. Quarta proposição, projeto de decreto legislativo 051/2014, que concede título de cidadão aracruzense, autora vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Quórum 2/3, votação secreta.
Quinta proposição, projeto de decreto legislativo 052/2014, concede título de cidadão aracruzense, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, 2/3, votação secreta. Sexta proposição, projeto de decreto legislativo 053/2014, concede título de cidadão aracruzense, autora vereadora Mônica de Souza Cordeiro, votação 2/3, votação secreta. Sétima proposição, projeto de decreto legislativo 054, concede título de cidadão aracruzense, autora vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, quórum 2/3, votação secreta. Votação em segundo turno. Projeto de decreto legislativo 055/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Lúcio Zanol, quórum 2/3, votação secreta. Nona proposição, projeto de lei 012/2015, que institui o programa Doadores do Amanhã no município de Aracruz, autor Carlos Alberto Loureiro Vieira, quórum maioria simples. Décima proposição, projeto de lei 018/2015, que altera a lei municipal 3.884, de 22/12/2014. Autor Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. 11ª proposição, projeto de lei 019/2015, que altera o artigo 3º da lei número 3.240, de 22 de outubro de 2009. Autor Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. 12ª proposição, projeto de lei 020/2015, que dispõe sobre a implantação de estacionamento rotativo pago no município de Aracruz a ser prestado diretamente pelo município ou pela iniciativa privada através de concessão. O autor Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Senhora presidente, anunciar a presença do vereador Paulo Neves. Pela ordem, senhora presidente, gostaria de pedir a inclusão de um projeto. Apresentação de projeto para inclusão em pauta. Ok. Projeto de lei número 033 de 2015, de autoria do Poder Executivo, altera a tabela 1º e 2º do anexo único da lei 3.295, de 7 do 4 de 2010, bem como altera a tabela do anexo 3º da lei 3.851, de 7 de 10 de 2014, que dispõe sobre a criação de gratificação funcional para os médicos, enfermeiros, odontólogos que integram as equipes de Programa de Saúde da Família, Programa da Saúde Indígena, Programa da Saúde Bucal, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Atenção à Saúde, Controle e Avaliação, Auditoria e Regulação no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Em discussão, o pedido do vereador da inclusão em pauta de apresentação do projeto 033. Senhor presidente, só para saber, esse projeto está em regime de urgência? Não, né? Não, vereador. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O projeto de decreto legislativo 017/2015, de autoria do Poder Legislativo, e o projeto de lei 033/2015, de autoria do Poder Executivo, em apresentação em plenário, são encaminhados às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 013, que institui no calendário de comemorações oficiais do município de Aracruz a festa Resistência dos Povos Indígenas. O autor, vereador Rivaldo Santana Almeida. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 03/2015, que tem o objetivo de incluir nas comemorações do município de Aracruz a festa de resistência aos povos indígenas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei 013/2015, de autoria do vereador Rivaldo Santana de Almeida. Projeto de lei 053/2015, que estabelece prioridade nas consultas médicas e exames de saúde para pacientes com idade igual ou superior a 60 anos para portador de deficiência ou mental e gestantes. O autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com emendas. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Saúde é favorável, com emendas. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
Aprovado. Em discussão, emenda modificativa 002/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 053/2015. Senhora presidente, para discutir. O presente projeto de lei 053, de autoria do nobre vereador Alexandre Manhães, ele traz, na sua emenda, estabelece prioridade nas consultas médicas e exames de saúde para pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, para portador de deficiência física ou mental e gestante. Me recordo, senhora presidente e senhores vereadores, que numa sessão anterior eu solicitei até pedido de adiamento, discussão e votação, porque entendia que nós estávamos criando atribuição às secretarias, né? Invoquei o artigo, naquele momento, o artigo 30 da nossa lei orgânica. E também me recordo muito bem que, posteriormente, o autor da proposição solicitou retirada do projeto para que fosse discutido com a Secretaria de Saúde. Eu confesso ao vereador Alexandre Manhães que ainda persiste a minha dúvida com relação se a norma que Vossa Excelência apresenta a esta Casa não está infringindo esse artigo 30 no que concerne o seu inciso 4º, que é criar e dar atribuição. Criar não, mas dando atribuição à Secretaria, tendo em vista que nós estamos inserindo na seara do Executivo. Essa é a minha dúvida ainda. Então, eu gostaria de discutir com Vossa Excelência para que não ficasse nenhuma dúvida e que pudesse votar com uma segurança melhor esse projeto de Vossa Excelência, que é espetacular do ponto de vista, né? Mas outra questão também que me traz aqui uma preocupação é que, com relação, quando Vossa Excelência fala de saúde paciente de idade igual ou superior aos 60 anos, que essa prioridade já está inserida no próprio Estatuto do Idoso. Então, eu confesso que ainda tenho uma dúvida com relação ao que essa norma que Vossa Excelência apresenta, objetivamente não estará infringindo o artigo 30 da nossa lei orgânica. Então, okay. Essa é essa dúvida que eu gostaria de discutir melhor com Vossa Excelência para que eu possa votar de uma forma mais segura. Continue em discussão. Boa noite, vereadores, público presente, mais uma vez. Vereador Fábio Neto, esse projeto ele saiu justamente, existe uma conotação federal que rege sobre ele, mas acontece que os municípios não existe uma prática, também nem a aplicabilidade dessa lei na esfera municipal. O que nós estamos fazendo, assim como outras leis também que são federais, nós estamos municipalizando essa lei, para que ela possa ficar mais estreitar os laços entre federal e municipal, para que haja uma aplicabilidade melhor dessa lei. Além do mais, nós tivemos uma reunião, duas reuniões, tanto com a secretária de Saúde, Ana Alva, tanto quanto o subsecretário Anderson e a subsecretária Rosiane, discutindo exatamente sobre esse processo. Inclusive, até momentos antes aqui, eu liguei para o secretário, o subsecretário Anderson, ele falou que está perfeitamente cabível, até porém, e seria até assim, interessante que se aproximasse essa lei federal, que se municipalizasse, para que tivesse um rigor maior na sua aplicação. O quanto ele vai fazer, o quanto nós não podemos, que a gente cai no artigo 30, parágrafo 3º, né? Se eu não me engano, ou o parágrafo 4º. Então, aqui não tem, no caso, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, fica a critério, né, da Secretaria, logicamente, dentro das possibilidades, das suas excepcionalidades, né, atender esse público. E nós sabemos a grandiosidade, né, e a grande dificuldade que existe no nosso município, principalmente na área de exames. Nós estamos assim, com pessoas doentes e aguardando muito tempo, né, as pessoas serem atendidas e, inclusive, fazendo os exames. Eu confesso, vereador Alexandre, mas que, da forma que está o projeto, que Vossa Excelência, nesse momento, justifica a sua iniciativa, justamente nós estamos inserindo a Secretaria, nós estamos dando atribuições à Secretaria, né? A partir desse momento, nós vamos fazer isso. Então, quem que vai fazer isso? É a Secretaria, né? Então, nós estamos dando os elementos e determinando que ela o faça. Então, a minha preocupação justamente é esse artigo, parágrafo 4º do artigo 30, que diz da impossibilidade da iniciativa a partir desta Casa. Eu acho que, confesso que seria, eu acho que melhor se fosse através de um anteprojeto, na minha concepção, porque ele vem de encontro justamente ao que diz o 30.
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta lei. São iniciativa privativa do prefeito municipal as leis que dispõem sobre. Aí vamos ao quarto. Criação, né, e atribuições das secretarias. Então, eu confesso que eu vou pedir vênia para votar contra o projeto de Vossa Excelência, porque eu entendo que ele tem vício de formalidade do campo constitucional, porque dá atribuição às secretarias municipais e órgãos do Executivo. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência para discordar e entender que seria de iniciativa do Executivo Municipal. E essa preocupação minha também vem de conta até um projeto de Vossa Excelência que nós aprovamos nesta casa, depois o Executivo vetou, e aquelas razões eu fui contrário ao veto do Executivo, que entendia que naquele debate que nós tivemos nessa casa, era de iniciativa da Câmara Municipal também de legislar. Então, ficou patente que, naquele momento, a situação seria idêntica do projeto de iniciativa Vossa Excelência também, que nós estávamos dando atribuições. Então, eu peço vênia, com todo o respeito, a admiração que tenho por Vossa Excelência, de votar contra, porque entendo que viola a regra de iniciativa do processo legislativo. Tá, okay, então, eu encaminho meu voto contrário, com todo respeito a Vossa Excelência. Respeito ao seu ponto de vista, a interpretação hermenêutica ela é de particular. Nós temos aí o parecer da Procuradoria, e eu peço aos demais pares que compreendam essa lei. Também passou pelas comissões, Comissão de Saúde, Comissão de Justiça, e é a lei que vai trazer essa aproximação com os doentes do nosso município, estreitar. Inclusive, fica até no artigo 3º, o descumprimento da presente lei acarreterá ao agente público responsável as sanções legais e administrativas previstas na legislação federal vigente. Né? O meu voto, eu peço mais uma vez a compreensão de Vossa Excelência dos nossos pares, é que meu voto ele vem de encontro ao que prescreve o 30, a iniciativa. Não que o projeto não seja interessante e bom, claro que tem que ser, mas temos que ter o quê? As prioridades. Do ponto de vista do idoso, essa legislação já está inserida, o que Vossa Excelência pretende, está inserida no Estatuto do Idoso, que é o cumprimento, que é uma norma maior do que a nossa. Então, o que fica para as demais atividades, atribuições, o que eu venho de encontro ao 30, porque nós não podemos legislar desse ponto de vista. Não que não seja bom o projeto, eu estou dando voto pela ilegalidade, porque eu entendo que tem um vício de forma. Quer dizer, esse tinha que partir de lá para cá, não daqui, como iniciativa nossa. Mas é um voto, né, de consciência, pelo que eu entendi. Com relação ao ponto de vista da Procuradoria ou não, isso também é questão de interpretação jurídica. Até nós vamos votar daqui a pouco um projeto que também tem um cunho aqui de um erro gravíssimo, que mais respeita os votos dessa casa que foi dado, que é do rotativo, que até já é uma medida similar que está acontecendo na cidade de Guarapari, que o próprio Ministério Público já entrou com uma ação própria para suspender os efeitos daquela lei. Por quê? Porque não estava inserido no Sistema Nacional, que é a mesma coisa aqui, mas no próximo projeto que vamos discutir, nós vamos entrar nessa questão. Então, meu voto ele é do ponto de vista da legalidade, quem pode apresentar a proposta. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com um voto contrário. Do vereador Fábio Neto. Fábio Neto. Aprovado o projeto de lei 053, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães, com as emendas modificativas 001 e 002/2015. Projeto de decreto legislativo 051, que concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 051/2014, que tem o objetivo de homenagear o senhor Ailton Antônio Vieira pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação. A votação é secreta. Convido os vereadores Adeval e Paim para ser os escrutinadores da votação. E peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores.
vereador Adeir Loser, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmir Cosi. Esses escrutinadores que façam a apuração da votação. Foi aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 051/2014, de autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, com 17 votos sims. Peço aos escrutinadores, o vereador Evaldo e o vereador Paim, que permaneçam como escrutinadores que têm mais projetos. Projeto de decreto legislativo 052, concede título cidadão aracruzense, autor, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, parecer da Comissão de Justiça favorável, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam, aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam, aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 052/2014, que tem o objetivo de homenagear o senhor Saudário Pereira Filho, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, a votação é secreta. Peço ao primeiro secretário que faça o chamado dos senhores vereadores para a votação. Adeir Loser, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Evaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmir Cosi. Votação. Dezessete
Votos sim. Foi aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 052/2014, da autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Projeto de decreto legislativo 053/2014, concede título cidadão aracruzense. Autor, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 053/2014, que tem como objetivo homenagear o senhor Helder Tabosa Delfino pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, convido o primeiro secretário a fazer a chamada para a votação, que é secreta. Adeir Loser, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, Eliel, Ervaldo, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmir Coser. Apuração. Não, está na comissão. Ele falou quem quer falar, que o pessoal vai. Não. O projeto foi aprovado em primeiro turno de decreto legislativo 053/2014, de autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, com 15 votos sim e 2 não. Projeto de decreto legislativo 054, concede título de cidadão aracruzense, autora vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 054/2014, que tem o objetivo de homenagear o senhor Moisés Gomes Aleixo, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, convido o primeiro secretário a fazer a chamada para a votação, que é secreta. Adeir Loser, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Ervaldo, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Coser. Vereador Lula.
Peço aos escrutinadores fazer a apuração. Certo. 17 votos sim. Foi aprovado em primeiro turno o decreto legislativo 054, da autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Solicito aos vereadores escrutinadores que permaneçam funcionando na apuração em segundo turno. Votação em segundo turno. Projeto de decreto legislativo 055/2014, concede título cidadão aracruzense. Autor, vereador Lúcio Zanol. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 055/2014, que tem o objetivo de homenagear a senhora Selma Silva Ramalho, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação que é secreta. Adeir Lose, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Coser. Peço aos escrutinadores fazer a apuração. Certo. 17 votos favoráveis. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 055/2014, de autoria do vereador Lúcio Zanol. Projeto de lei 012/2015, que institui o programa Doadores do Amanhã, no município de Aracruz. Autor, vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão o projeto de lei 012/2015, que tem como objetivo a instituição do programa para conscientização de alunos das escolas do município sobre doação voluntária de órgãos, sangue e medula óssea. Em discussão. Pela ordem, presidente. Esse projeto é de minha autoria e a justificativa é: a carência de doadores de órgão é um grande obstáculo para o transplante no Brasil. A quantidade ainda é pequena diante da demanda de pacientes que esperam pela cirurgia.
A falta de informação e o preconceito também acabam limitando o número de doações. Com a conscientização da população, o número de doações pode aumentar para muitos pacientes. O transplante é a única forma de salvar suas vidas. A iniciativa pode formar, em médio prazo, uma geração de cidadãos sabedores da importância e da amplitude de gestos como doação. O programa tem como objetivo de disseminar entre os aracruzenses o hábito da doação voluntária através da informação, conscientização e formação do jovem para que ele se transforme em um futuro doador. A carência de doadores é hoje o maior obstáculo para os transplantes. O número de transplantes no país cresceu 18% nos últimos 3 anos. Esse é mais um motivo para que o assunto passe a ser discutido nas escolas, formando assim a opinião daqueles que serão os doadores do amanhã. Os alunos estarão levando consigo a missão de multiplicar o aprendizado entre os familiares, amigos e conhecidos. Dessa forma, dissemina-se a informação, fazendo-a atingir a população de forma simples e sem preconceito. Como no primeiro turno foi votado por unanimidade, peço a meus pares que acompanhem novamente esse voto favorável. Continue em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 012/2015, de autoria do vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Projeto de lei 018/2015, que altera a lei municipal número 3.884, de 22/12/2014. O autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 018/2015, que altera o artigo 4º da lei para corrigir os lançamentos no quadro de detalhamento de despesa. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 018/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 019/2015, que altera o artigo 3º da lei número 3.240, de 22 de outubro de 2009. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável, com emenda. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda da redação 001/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 019/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em segundo turno, o projeto de lei 019/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, com emendas de redação 001/2015. Projeto de lei número 020/2015, que dispõe sobre a implantação do estacionamento rotativo pago no município de Aracruz, a ser prestado diretamente pelo município ou pela iniciativa privada através de concessão. O autor do projeto é o Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 020/2015, que tem o objetivo a implantação do estacionamento rotativo no município de Aracruz. Senhora presidente, para discutir o projeto, trata-se de projeto de lei 020, de autoria do Executivo, e na sessão anterior, este vereador votou contrário ao presente projeto, em razão de sua ilegalidade, tendo em vista que persiste ainda o município de Aracruz não está inserido no Sistema Nacional de Trânsito e que vem de encontro a qualquer alteração no trânsito. Sustentei naquele momento que nós não tínhamos ainda, dentro da secretaria específica, da municipalidade, qualquer setor que fosse responsável pelo trânsito de Aracruz, bem como não tínhamos também, naquele momento, que persiste até a data de hoje, qualquer alteração para a criação da junta de análise de recursos das infrações que, porventura, serão objeto do rotativo, estacionamento rotativo pago. Também sustentei que, naquele momento, que nós tínhamos que ter todo o mecanismo para que
o Legislativo encaminhasse a esta Casa os projetos necessários para a implantação de Aracruz no Sistema Nacional de Trânsito. Pois bem, naquele momento fui acompanhado dos votos dos vereadores Fábio Machado e Lúcio Zanol, e não tivemos a receptividade e a compreensão dos demais vereadores, os quais respeito o voto que foi dado. Mas na quarta-feira, na matéria do jornal A Tribuna, às páginas 17, tem uma matéria que diz: Ministério Público diz que rotativa é ilegal. O órgão vai apurar irregularidades em licitação. Advogados de associação vão entrar na justiça pedindo anulação do sistema. Diz a matéria que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo vai investigar irregularidades no processo licitatório de estacionamento ativo em Guarapari. Além disso, 4 advogados que representam a Associação de Moradores do Centro vão entrar na justiça hoje pedindo anulação do sistema. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo diz que a criação do rotativo é ilegal, uma vez que a cidade não integra o Sistema Nacional de Trânsito do Departamento Nacional de Trânsito e nem possui órgão municipal executivo de trânsito. Essa é uma das justificativas embasadas para o presente medida que está sendo adotada no âmbito do Judiciário. Pois bem, trata-se de uma medida que está sendo adotada em Guarapari da mesma forma, no mesmo sentido que em Aracruz. Dizia naquele momento que pedia a compreensão dos nossos pares, era que nós não poderíamos votar leis que não tivessem aplicabilidade. E hoje nós estamos vendo que, efetivamente, as ações estão sendo efetivadas no âmbito do Judiciário para que as medidas que estão sendo aprovadas em outras câmaras municipais não tenham eficácia porque não têm aplicabilidade. Então, mais uma vez, peço a compreensão dos nossos vereadores para que não tenhamos que depois ter que emprestar as necessárias informações às ações judiciais que serão implementadas, tendo em vista que um dos objetivos desta Casa é criar normas. De que forma nós temos que criar as normas que é obrigatoriedade da Casa Legislativa? Normas que são auto-aplicáveis. Não adianta aprovarmos uma norma dessa que não vai ter aplicabilidade. E não vamos ter que passar ainda pelo desconforto de estar prestando informações ao Ministério Público, dizendo, olha, foi aprovado, mas não está inserido no sistema, então não pode se aplicar. Então, venho aqui mais uma vez pedir a compreensão dos vereadores para que possamos fazer uma análise melhor, nesse momento que é o segundo turno, que é o momento da votação que vale, e dizer não a esse projeto, não ao mérito do projeto, mas sim a forma que está sendo apresentada. A partir do momento que o Executivo encaminhar esta Casa, os 2 outros projetos de criação, inserindo o nosso município no Sistema Nacional de Trânsito, aí sim nós teremos a segurança de votar esse projeto. Hoje, sendo aprovado, não vai ter aplicabilidade nenhuma. Me lembro muito bem que naquela sessão anterior, de uma forma solicitada pela presidência, suspendemos a votação para discutir um pouco melhor o projeto. E ficou patente que os vereadores, a própria base, tinham algumas dificuldades em votar. Apresentamos aqui de que forma nós vamos usar a faixa azul. Quem é a faixa azul? Como vai ser concebida a faixa azul? Da onde? Qual o bairro que vai ser inserido o programa do rotativo, que é denominado faixa azul? Nós teremos o quê? A possibilidade da isenção por curto espaço, 30, 15 minutos, não sei, para aquela pessoa que usar o trânsito tiver a rapidez de pagar uma taxa no banco ou fazer o pagamento numa loja comercial, que o faça sem ser cobrado, sem onerar mais ainda o contribuinte. Teremos também a preocupação de que essa área que está sendo definida como área azul, se nós estamos dando a concessão para a exploração dessa área, quem é que é responsável pela pavimentação? Uma vez que tiver uma danificação da pista asfáltica, quem é o responsável por isso? É a empresa que está explorando através de uma licitação de concessão? Então, ficaram muitas dúvidas, além do que da legalidade do projeto. Então, mais uma vez, eu peço a compreensão dos nossos pares para que vote contra o projeto, não pelo mérito, mas sim pela legalidade que está sendo apresentada neste momento. Uma vez apresentado os 2 outros projetos que dão corpo a este aqui para que seja cumprido as obrigações da implantação do estacionamento rotativo, aí sim nós podemos votar de forma global. Então, peço mais uma vez a compreensão para votar não ao projeto, porque ele não é autoaplicável. E, além do que, o Ministério Público já disse que é ilegal numa matéria idêntica, que foi Guarapari. Em discussão. Senhora presidente, vereadores, público presente, eu entendo que o Ministério Público está entrando com ação em Guarapari contra uma licitação. O Executivo Municipal não está listando nada por enquanto. Estamos apenas preparando as leis para que possamos um dia licitar. Concordo, vereador. Sessão passada foi levantado aqui algumas dúvidas e eu falei, olha,
Vamos votar em primeiro turno, vamos fazer uma reunião na quarta-feira, às 15 horas, e se as dúvidas não forem sanadas, eu solicito a retirada do projeto e a gente não vota ele em segundo turno. Fizemos aqui este compromisso. Esteve nessa casa na quarta-feira, às 15 horas, o subprocurador, o secretário de transporte da Sertrans, o Júnior, e o Alexandre, o vereador Alexandre Manhãs, que se manifestou com dúvidas, o vereador Renato, demais vereadores. E as dúvidas foram sanadas. O projeto é um projeto que vai trazer uma qualidade melhor para a população de Aracruz, não terá nenhum dano à população, é um projeto que o prefeito traz com o objetivo de democratizar o espaço. Hoje, para se estacionar no centro de Aracruz, você roda por várias ruas até encontrar, quando encontra, uma vaga, né? Então, hoje, com a frota de mais de 36 mil veículos, há a necessidade, sim, de se implantar o estacionamento rotativo. Eu sei que o vereador não discorda enquanto à necessidade. A legislação que estamos votando é uma legislação para adiantar o processo. O secretário, a Procuradoria-Geral do município já informou que não vai operacionalizar o estacionamento rotativo sem antes integrar o município ao mesmo. Então, eu peço aos vereadores, conforme foi conversado na quarta-feira, conforme foram tiradas as dúvidas, que votem favorável ao projeto. Senhora presidente, eu tenho uma alegria muito grande em poder discutir com o vereador Paulo Neres, tendo em vista a capacidade, um vereador que eu admiro pela responsável com as causas. Mas nós tivemos também nessa mesma reunião, e quando a própria secretaria divergiu da procuradoria, naquele momento, representantes da secretaria disseram, viva voz essa casa, não, Aracruz não está inserido. Foi dito aqui, Aracruz não está inserido no Sistema Nacional de Trânsito. O que a minha preocupação, Paulo, é justamente de o que nós estamos fazendo. Nós estamos criando normas que são inócuas, sem aplicabilidade. O que eu pedi na sessão anterior, como peço, reitero, no dia de hoje, é que possamos votar de forma global os projetos para que, primeiro, nós temos que inserir o sistema, fato. Nós não podemos criar uma norma se o Aracruz não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Por não estar inserido, ele não pode discutir estacionamento rotativo. É inerente a você estar fazendo parte do sistema. Se você não faz parte, olha, o estado de Espírito Santo são 6 municípios só que fazem parte. Aracruz ainda não faz. Então, Guarapari também não. Tanto é que essa medida aqui, segundo a MP, a criação do rotativo é ilegal, uma vez que a cidade não integra o sistema. Fato. Não integra, não pode ter lei. Então, o que é a minha preocupação é uma lei que esta casa está querendo fazer, é votar e aprovar uma lei que não tem aplicabilidade. Não é a função do nosso legislativo. Nós temos que criar normas para que elas sejam auto-aplicáveis. Então, o que vai acontecer? Nós vamos criar, e esse projeto vai ficar parado, ele não pode ser auto-aplicável. E mais, esse mesmo projeto já foi objeto de análise nesta casa em 2001, que foi aprovado, sancionado, mas não regulamentado, justamente porque desde 2001 que não estamos inseridos. Foi lá atrás. E o Executivo agora traz novamente, revogando aquela lei que não precisaria. Não sei, não vou entrar no campo da vaidade, que é ter o nome de quem é autor da proposição, isso aí não é discussão hoje. Mas o que eu estou preocupado é que nós vamos criar normas aqui, para quê? Para que nós vamos criar? Vossa Excelência sabe que Aracruz não está inserido. Então, eu gostaria que fizesse uma reflexão e pedisse a nossos pares para que votasse contra. Até mesmo sugestão, que é regimental, retirar um projeto e vem os 3 projetos que tratam da matéria do Sistema Nacional de Trânsito, possamos votar em conjunto. Esse é o pedido. Pedido para que não tenhamos o sabor de estar respondendo ao Ministério Público o seguinte: o que fez a Casa Legislativa de Aracruz? Aprovou uma lei. Mas como que aprovou, se não está inserido? Eu acho que não vai ficar bem para essa casa. Continua a discussão. Vereador, vosso pedido é regimental.
mas como entendo que a aprovação dessa lei é apenas uma aprovação onde o Executivo estará encaminhando essa casa mais 2 projetos para que possamos estar discutindo, onde ainda não estamos no momento da licitação do estacionamento rotativo, e sim apenas preparando a legislação municipal para que isso ocorra, levando em conta que temos uma procuradoria municipal capacitada, temos uma secretaria que está se estruturando para receber o estacionamento rotativo. Tivemos um compromisso aqui na quarta-feira do subprocurador e o secretário de transporte, se comprometendo em deixar esta casa a par de todos os passos do estacionamento rotativo e entendendo que isto, quanto antes a gente agilizar essas leis, mais rápido esse benefício chegará para a nossa população. Eu continuo pedindo aos meus pares que votem favorável à lei. Continua em discussão. Não me resta outra alternativa, senhora presidente, senhores vereadores, de ratificar mais uma vez e dizer: não deixe essa Casa Legislativa passar o dissabor de ter que responder ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo ou outra ação qualquer de qualquer outro cidadão, dizendo: olha, aprovar uma norma inócua, sabendo que era ilegal. Então, essa é a reflexão que eu peço. Votem contra. Não estamos discutindo, não é o mérito do projeto, é de sua importância que nós tenhamos o rotativo, mas é a forma como ela foi concebida. Ela veio para esta casa de uma forma que não poderia comparecer. Então, qual é a alternativa que nós teríamos aqui, de forma regimental, até porque o líder do governo, ele sabe muito bem disso, Vossa Excelência sabe que o senhor pode retirar e devolver ao Executivo a hora que Vossa Excelência quiser. Por quê? E dizer ao prefeito: senhor prefeito, não faça isso. Está botando esta casa em uma situação constrangedora para depois ter que responder. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com 3 votos contrários. Vereador Fábio Neto, vereador Lúcio Zanol e Fábio Machado. Em segundo turno, projeto 020/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Passamos à fase das comunicações. Cada vereador inscrito tem 5 minutos para o uso da palavra. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhora presidente, senhores vereadores, na fase das comunicações, só para consignar que no dia de amanhã nós vamos receber esta casa os secretários de Desenvolvimento Econômico e Planejamento e diretor do SAI, para que possamos discutir efetivamente as condicionantes que foram celebradas no processo de instalação do estaleiro Jurong Aracruz com o município de Aracruz. Então, gostaria, convocar e convidar os vereadores para que compareçam a essa sessão, que é de suma importância, às 14 horas. 14 horas. Então, é de suma importância a presença de todos os vereadores, porque nós estamos discutindo um tema importantíssimo, que é são 2 condicionantes que eu reputo de suma importância, que é o tratamento do esgoto da orla, que ficou sob a responsabilidade daquele empreendimento, e que as informações que nos chegaram aqui não foram cumpridas no tempo hábil. E outra, mais grave, que eu reputo, é de que não estão cumprindo efetivamente a condicionante de absorção da mão de obra de Aracruz. Recebi aqui inúmeros cidadãos dizendo que não conseguem, de forma alguma, ter acesso. Pessoas que trabalham há mais de 15 anos na função de soldador, de eletricista, caldeireiro, enfim, trabalharam no empreendimento de Pernambuco, da refinaria Abreu Lima, que são pessoas capacitadas, e chegam em Aracruz e eles dizem que não são capacitados. Então, nós temos que olhar pelos nossos munícipes, e essa reunião é de suma importância, para que aí sim, naquele momento anterior, eu disse que seria necessária a instalação de CPI para apurar se estão cumprindo ou não. Mas antes que nós temos responsabilidade, antes de tomar qualquer medida de coerção, nós queremos ouvir os secretários. E também, na sequência, eu fiz um contato com a gestora do contrato de lixo de Aracruz, que é a Juscela, e que queria saber informação melhor sobre a cooperativa de catadores. E ela me disse que gostaria muito de vir a esta casa e explanar aos vereadores, né, como é que vai ser a sistemática de atuação. Então, ficou o convite às 15h30. Então, nós temos 2 reuniões importantíssimas, e fica aqui o convite aos vereadores, espero que compareçam para que possamos discutir esses assuntos aqui, que são de relevância.
Só deixar registrado aqui a presença dos funcionários do SAI, a todos, sejam todos bem-vindos, estamos todos à disposição dos servidores. Nada mais havendo tratado, dou por encerrados os trabalhos desta sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.